Bom dia. Então, rapidamente, dizer que eu não sou arquiteta, né? Mas, por algum motivo, acabo vindo muito a mesas de arquitetura a discutir esse assunto. Não por algum motivo, né? Na verdade, por um motivo específico. Há 10 anos que eu tenho me dedicado a estudar esse tema, né? Cidades para pessoas. É uma expressão que eu não inventei, que foi inventada por um urbanista dinamarquês, que é o Jan Gehl, que acabou virando uma referência importante, mas o que me interessava era entender o que é isso, né? E como é que isso emerge em diferentes contextos pelo mundo. Então, o meu trabalho basicamente é viajar e visitar cidades no mundo e ir compreendendo, através de várias entrevistas e de pôr o meu corpo também nas cidades para entender como é a experiência de viver lá durante algum tempo, o que é e como é que emerge essa ideia de cidades para pessoas. Hoje, o nosso convite era um pouco falar sobre esses diálogos entre espaços e pessoas. Então, eu vou fazer uma fala bem breve e queria trazer 3 pontos assim sobre esse assunto. O primeiro é esse, né? Pessoas moldam cidades. Então, essa imagem é a imagem da sede de uma ONG que fica no Oregon, em Portland, na costa oeste dos Estados Unidos, chamada EcoTrust. E a EcoTrust é uma ONG que tinha, desde os anos 60, a missão de preservar a floresta das sequoias gigantes que fica na costa oeste dos Estados Unidos. E aí, lá nos anos 70, final dos anos 70, a EcoTrust ganhou uma doação muito grande de dinheiro, né? E aí eles foram conversar sobre como é que eles iam investir esse dinheiro. Então, basicamente, a EcoTrust trabalhava na floresta, né? Na preservação dos rios, dos riachos, incentivando guardas florestais para preservarem aquela mancha de floresta. E aí eles foram conversar com o conselho deles, né, para entender como que eles iam investir esse dinheiro. E uma das pessoas que fazia parte desse conselho era uma jornalista que já era muito famosa, que influenciou o urbanismo no mundo todo, chamada Jane Jacobs. Ela estava de mudança para o Canadá, ela se mudou para o Canadá para evitar que o filho dela fosse lutar a guerra do Vietnã. E então o Oregon era tipo um ponto intermediário assim para chegar em Vancouver, para onde ela se mudou depois, né? E aí ela disse para as pessoas desse conselho: olha, eu acho ótimo que vocês queiram investir na floresta, mas, na minha visão, o único jeito de salvar a floresta é mudar a cidade, né? Porque é a forma como a gente vive em cidades que está fazendo a gente destruir as florestas. Então, isso deu um nó na cabeça dos dirigentes dessa ONG, mas eles entenderam o que ela estava dizendo. Então, ela convenceu eles a comprarem esse prédio, que era um prédio na área industrial de Portland, e reformar ele de uma maneira totalmente sustentável. Então, o piso é de pneu reciclado, as paredes foram refeitas com materiais reutilizados, nenhuma madeira foi usada, todo o esgoto gerado nesse lugar é reciclado. Então, ela convenceu eles, obrigada, querida, a investirem dessa forma, né? E isso foi mudando a cultura da cidade, né? Mais ou menos na mesma época, Portland teve aquele plano diretor que organizou o crescimento da cidade ao longo de transporte sobre trilhos, e acabou se tornando a cidade mais ciclável dos Estados Unidos. Esse foi o primeiro prédio com certificação sustentável dos Estados Unidos. Então, esse feito assim foi mudando um pouco da cultura da cidade. Claro que não foi só ele que fez Portland ser a cidade que é hoje, mas ele ajudou assim nisso e criou essa consciência de preservação desde a cidade, né? Então, hoje, onde você vai em Portland tem lugares para comprar comida fresca, orgânica, local. Tem uma cultura diferente, assim, que nasceu um pouco daí. As pessoas moldam cidade quando elas estão encaixadas no que elas têm DNA para fazer também, né? Então, a gente vê muitas vezes um desencaixe acontecendo, né? As empresas que têm DNA para pensar a longo prazo não fazendo isso, os governos que não têm DNA para pensar a longo prazo tendo que lidar com coisas de longo prazo. A gente vê muitos desencaixes nesse jogo complexo, assim. Então, esse eu acho que é um exemplo interessante
de uma empresa que estava muito encaixada no que era a sua vocação de fazer. E aí ajudou o jogo da cidade a ficar um jogo mais orientado positivamente. Assim. Agora sim, pode mudar, por favor. O segundo ponto é o contrário disso, né? As cidades também moldam as pessoas. Pode passar mais um? Essa é uma imagem... alguém sabe o que é isso? Isso é um cérebro humano. É uma imagem de ressonância magnética que mostra os neural pathways, que são os caminhos que vão sendo gravados no cérebro das pessoas conforme a gente vai crescendo e a gente vai criando hábitos, né? Os neurotransmissores circulam no nosso cérebro e isso vai criando a nossa personalidade, as nossas manias, essa mania de ficar o tempo todo pegando o celular para ver se não tem nada interessante acontecendo, ou vai criando do nosso comportamento mesmo. E uma das descobertas importantes da neurociência contemporânea é que isso é plástico, né? Não é que gravou esses caminhos e para sempre vai ser assim. Isso é modificável, isso é moldável. E aí, eu queria fazer uma metáfora, né? Não é uma comparação científica, mas é uma metáfora entre isso aqui e os caminhos que existem mesmo nas cidades, assim, né? E o quanto a forma como cada um de nós usa esses caminhos na cidade mexe com a gente, mexe com o nosso comportamento. Então, inspirada um pouco no Bruce Appleyard, que é o filho do Donald Appleyard, o Bruce ele fazia várias crianças desenharem um mapa da escola, da casa delas até a escola, né? E ele foi percebendo que, quando as crianças iam de carro, o mapa era assim, a casa, uma linha reta e a escola. Quando elas iam a pé ou de bicicleta, era um mapa cheio de detalhes, com a banca de jornal, com a padaria, com os cheiros, com as curvas, né? Não era um mapa assim, linear, era um mapa que tinha curva, que tinha caminho mesmo acontecendo. E ele foi percebendo que essas crianças que se moviam dessa forma tinham um desenvolvimento cognitivo mais rápido, iam melhor na escola, né? E aí eu fiquei muito inspirada assim por essa história. Eu comecei a adotar essa prática de pedir para as pessoas desenharem mapas em todos os workshops e palestras que eu fiz em alguns lugares. Então eu queria mostrar alguns desses mapas para vocês. Então a gente tem esse primeiro... Tá dando para ver? Então, imagina que ele começa lá em cima à esquerda, né? A pessoa saiu de casa, aí ela passou por uma floricultura, passou pela saída da escola, passou por uma padaria e entrou num táxi. Estão vendo ali o táxi, à direita? Quando ela entra no táxi, a cidade se apaga, né? Ela não está enxergando mais nada. Provavelmente abriu o celular ou foi ver outra coisa, né? E aí ela sabe mais ou menos o caminho que fez, então ela pôs assim, essa referência dessa igreja, que era para virar à esquerda e pegar a Avenida Henrique Schaumann, e aí mais algumas referências de alguns lugares ali perto, e ali Piquenique, que era o lugar para onde ela estava indo, assim, né? Pode passar para o próximo, por favor? Essa é uma pessoa que saiu de casa, foi de carro, e aí andou pela Bandeirantes, Marginal Pinheiros, entrou aqui na Rua dos Pinheiros. É um mapa mais parecido com aquele da linha reta, né? O que aparece muito forte nesse mapa é o sol. Era um dia que estava tipo 40 graus em São Paulo, assim. Então, provavelmente isso que marcou a experiência dessa pessoa. Esse aqui se perdeu. Ele sabe mais ou menos assim as avenidas do entorno, mas não sabe muito bem o caminho que fez. Só sabe que uma hora chegou, assim, né? Mais uma. Aqui é um mapa feito em Brasília. E eu gosto desse mapa porque ele mostra o que vai acontecendo com a nossa cognição quando a gente anda em Brasília, né? Ele andou o primeiro percurso a pé, saindo lá de cima, chegando aqui embaixo à direita, daí ele pegou a carona, e aí começa o percurso de carro. Então, o carro vai andando, ele quer ir para a esquerda, então ele tem que virar à direita, fazer o retorno, vir para cá, sobe para lá, pode passar para o próximo, e vai se movendo dessa forma, assim, que você vai virando para o lado oposto ao que você quer ir o tempo inteiro, né? Eu fico pensando o que acontece no cérebro de um político que toma decisões importantes e tem sempre que virar para o lado oposto ao que quer ir para conseguir chegar em algum lugar na cidade. Próximo, por favor. Calma aí que tivemos uma falha técnica. Esse é um mapa feito por uma pessoa que andou a pé, né? Vocês conseguem ver qual é a diferença fundamental dos mapas anteriores para esse? Qual é?
detalhes, a escala, tem quadras. É o único que tem um grid mesmo, assim, né? Então, tem muito mais coisa acontecendo, né? Não quer dizer que um seja melhor ou pior que o outro. Pode falar. Tem gente também, né? Tem um carrinho de bebê, o dono da banca, tem um mercado ali chamado Pão de Assalto, não sei o que ela quis dizer com isso. Tem os nomes das ruas, né? É outra história, né? Pode mais um, por favor? Esse aqui é uma mãe levando o filho para a escola. Então, ele é mais difícil de entender, mas vocês vão ver lá embaixo tem uma legenda que é tudo que está em roxinho, que tem esse símbolozinho, é coisas incômodas. Tudo que está em vermelho são as coisas que ela gosta de fazer. E aí ela vai mostrando. Então, ela sai do portão ali embaixo, à esquerda, sobe, desce uma escadaria, tem sempre um mendigo sentado, aí passa pela catraca, corre até o metrô, vai cantando para Boa Pediagô, que é um mantra. Aí tem a saída do trem, que é muito movimentada, pode passar para o próximo. Desce a escada rolante, tem mais um mendigo, passa pelo shopping France Café, a banca, o Jorge quer parar para comprar coisa na banca, depois tem um buraco, pode passar o próximo. Aí chega uma hora que ela consegue escutar o Jorge, que é o filho dela, falando, assim, bem pertinho da escola. É a hora que eles conversam no caminho, porque é a hora que não tem nenhum perigo, não tem uma escada, não tem nenhuma interrupção. Então, a cidade apaga. A cidade, para ela, é uma sucessão de obstáculos assim a serem seguidos. Pode passar mais um? Esse aqui é uma pessoa que sai de casa lá no coração, pega o metrô, a linha verde, aí faz a baldeação para a linha amarela, ali no meio. Depois pega o segundo trecho da linha amarela. Uma das coisas que eu adoro nesse mapa é a escala dele, porque os trechos que ela anda de metrô, eles são curtinhos. E o trecho da baldeação, que é fisicamente o mais curto, é o mais comprido do caminho, que é o mais desagradável. A experiência dela é de que isso demorou mais do que o resto, né? Depois a dispersão, e aí chega no lugar para onde estava indo. Mais um. Esse cara sai de casa, bota o fone de ouvido, dá play. Aí ele desce a rua, pega a linha amarela, a baldeação para a linha verde, depois desce a rua, dá pausa e chega no trabalho. Assim. Essa é a experiência de cidade que ele tem. Mais um. E esse último, porque aí eu comecei a me perguntar, isso tem relação com o que as pessoas fazem no mundo? E aí eu pedi um mapa para esse cara, que o trabalho dele é fazer User Experience Design, que é fazer uma plataforma ser o mais friendly possível, digital, né? Então, ele fica testando todas as formas de usar essa plataforma até a usabilidade ficar perfeita. E aí o mapa dele é exatamente isso, né? Ele sabe todas as melhores curvas. O mapa dele está cheio de dicas. Aqui tem o melhor salgadinho, essa é a melhor descida, essa é a melhor curva para subir, essa ali tem tal coisa, sinto falta do pão que vende aqui. Então, essa mente do User Experience Design redunda na forma como ele está usando a cidade. Essas coisas estão coemergindo, né? Estão se moldando uma a outra o tempo inteiro. Pode passar para o próximo? Pus muitos mapas, né? Desculpem, acho que esse é o último dos últimos. Esse aqui, eu gostei dele pelo seguinte. Essa pessoa começa lá embaixo à esquerda, caminhando até o ponto de ônibus que está azulzinho aqui. Quando ele entra no ônibus, vocês podem perceber que essa faixa marrom é a rua do meio, e do lado direito, né, da pessoa, ou seja, a parte de baixo, todos os estabelecimentos têm um nome. Né, restaurante, café, lavanderia, tatatá. Do lado esquerdo, nenhum tem nome. Por quê? Porque ele sempre senta do lado direito, que é onde tem a melhor condição de sol no ônibus todo dia. Então, ele repara no que tem desse lado, e do lado de lá ele não repara em nada. E porque ele senta todo dia do lado direito, ele sempre encontra com uma moça que está andando de bicicleta vermelha, no mesmo horário, todo dia, nunca falou com ela. E aí eu falei, cara, vai conhecer essa mulher. Assim. Mas também essas pequenas coisas que vão moldando a sua experiência, né? O lado que bate sol, né? E essas pequenas coisas que fazem parte do seu imaginário de cidade e que muitas vezes a gente não percebe tanto. Pode passar para o próximo? Então, para fechar esse raciocínio, a cidade molda... Primeiro a gente falou, pessoas moldam as cidades, depois as cidades moldam as pessoas. E aí a última coisa que eu queria dizer é isso, né? Que a cidade reflete a consciência humana. Né?
Na verdade, o que a gente está enxergando é um reflexo da nossa consciência. Se a gente tem na cidade uma dificuldade de lidar com o que é sombrio e sujo e joga no rio, a gente está fazendo isso dentro da gente também. Essas duas coisas, elas são coemergentes. Então, para a gente sair um pouco da mente e fechar assim, a fala de uma forma um pouco mais sensorial, eu vou pedir para a gente pôr uma música. É bem curta. E eu queria pedir um favor para vocês, de fechar os olhos e ouvir uma história que eu vou contar sobre essa música de olhos fechados, se for possível, com o corpo, com a coluna um pouco mais ereta, assim. Essa música se chama Tempelhof. Tempelhof é o nome de um parque que existe na cidade de Berlim. E antigamente o Tempelhof era um aeroporto. E provavelmente muitos de vocês conhecem essa história. Era um aeroporto que foi fundamental para a cidade durante a Guerra Fria, porque a cidade estava ilhada por um muro, só dava para chegar o que abastecia a cidade de avião. Na verdade, não só, mas o aeroporto tinha uma importância estratégica, né, para comunicar a cidade com o resto do mundo. Só que aí, quando a guerra acabou, o muro caiu, o aeroporto ficou obsoleto e, num plebiscito, decidiram transformar ele num parque. Então imagina que a pista de pouso está lá, a torre de comando está lá, o saguão está lá. Só que agora, em vez de aviões decolando e pousando, o que tem na pista são skates com velas de wind skate, de windsurf, sendo içados pelo vento, e pipas de tecido gigantescas que se mantêm no ar por causa da força do vento. E imagina que isso que já foi o símbolo da guerra, hoje é o símbolo da união, é o símbolo da diversão. E agora olha para todos esses lugares que você enxerga na sua cidade, que de alguma forma simbolizam algo ruim, assim. Imagina o que eles seriam com o uso ressignificado. Imagina de verdade, por mais estranho e esquisito que possa parecer o exercício. Imagina uma tirolesa na Avenida Paulista, um tobogã descendo a Sumaré. Imagina um rapel que sai da Ponte Estaiada e cai no Rio Pinheiros Limpo. Imagina de verdade isso. Imagina o que seria o Buracão da Paulista sendo uma grande galeria para andar a pé, uma piscina funda, onde fosse possível mergulhar desde lá de cima. Imagina o que seria um escorregador que sai dos prédios corporativos pela janela. Imagina o que seria um caminho aéreo de bicicleta para ser feito por cima da cidade. E agora, imagina as estruturas que existem dentro de você, suas memórias, as suas histórias. Imagina o que disso pode ser ressignificado. Essas histórias que você conta sobre quem você é, sobre como você pode usar o seu tempo, sobre onde é seguro andar.
sobre como é seguro se mostrar. Pensa nesse exemplo concreto de um aeroporto que virou um parque. E entende o que nessa magnitude pode mudar dentro de você. E recebe a informação de que a sua forma de ocupar a cidade, de fato, molda a cidade. E olha para isso de verdade, por mais que possa parecer estranho esse papo, por mais que bata um preconceito com esse olho fechado, olha de verdade para isso. Se permita, por um minuto que seja. Ok, você pode fazer uma última respiração e abrir os olhos. E é isso. Obrigada, gente.